Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Não esqueça de deixar o seu like, se você for novo inscrito, acione o sininho da notificação para você receber um capítulo todos os dias. Hoje estamos gravando 1 Reis capítulo 8, onde Salomão congrega todos os anciãos da tribo de Israel, todos os cabeças de tribo, todos os chefes, pais dos filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, no mês de Etanim, que é o 7º mês do calendário judaico, versículos 1 e 2. Esse primeiro versículo inicia-se com uma revelação importante de Deus para a nossa vida. Salomão congregou a todos para fazer algo muito importante: levar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, ou seja, ela representa Jesus, para o lugar onde ela deveria estar, no tabernáculo. Perceba a importância de estar congregado com os irmãos para poder levar a palavra onde ela tem que estar, nos ouvidos e nos corações de cada homem, de cada mulher, de cada criança que está nesta terra. Em muitas pessoas essa arca ainda não está no lugar que deveria, ainda está só nos ouvidos, mas se ela não for posta no lugar certo, seu coração, ela não poderá fazer o que a palavra veio fazer, salvar-nos. Muitas pessoas acreditam que só ouvindo a palavra, sem se congregar, elas estão seguras. Bom, se cremos em tudo que está escrito aqui, sabemos que o Senhor quer que nós estejamos todos congregados, ou seja, uma andorinha sozinha não faz verão, um tijolo sozinho não faz uma igreja, nem uma casa. Uma ovelha perdida sem pastor, sem estar no meio de outras, é uma presa fácil para lobos. Não se iluda, não se engane pelas falácias do diabo, ele é mentiroso, ele sempre vai dizer que tá bom, como você está, você já ouve, já conhece a verdade, já está salvo. Cuidado, se não fosse tão importante a comunhão com os irmãos, Deus não mostraria com tantos exemplos a importância de estarmos em comunhão com eles. A chance de cair é bem menor. Talvez você até ouça a palavra, mas o vazio permanece em você. A sensação de que algo te falta continua ali fazendo morada. Eu te digo sem medo de errar, falta a você uma obediência total ao Senhor. Meia obediência já é desobediência. Lembra quando Deus disse a Saul para liquidar todos os amonitas e não pegar nada deles? Então, ele obedeceu, não obedeceu? Sim, obedeceu em parte, mas deixou o rei vivo e trouxe os animais deles e o melhor das ovelhas que eles tinham. E isso custou o que a ele? Custou o seu reino, sua vida. Aprenda a obedecer a Deus por completo. Quando ele disser faça, vá lá e faça como ele mandou. A meia obediência te traz meia bênção. E a bênção só é boa quando ela vem por inteiro. Jesus não te deu metade do sangue dele, metade da vida dele. Ele se deu por completo para você. Faça o mesmo. A vida é feita de escolhas. Escolha servir ao Senhor por inteiro. Deus não se alegra com sobras, com restos, com mediocridade. Ele quer o seu melhor. Entregue-se a Ele por completo. Ou continue onde você está. A escolha é sua. Mas as consequências também serão só suas. Então escolha bem. Bom, mas continuando esse capítulo, o versículo 2 diz que os anciãos puseram a arca nas alças e trouxeram para cima, junto com os objetos sagrados que estavam no tabernáculo. Versículos 2 e 3. E toda a congregação de Israel sacrificava ovelhas e vacas, que nem se podia contar tanta quantidade que eram. Versículo 5. Hoje, esse sacrifício não é mais de vaca, bois, ovelhas, mas sim de louvor, adoração, entoados a Cristo na congregação onde você está. Trouxeram a arca para o seu lugar, o oráculo da casa, o lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, pois esses estendiam as abas sobre a arca e as cobriam. Versículos 6 e 7. O oráculo da casa é o seu coração. O lugar santíssimo é o centro da vontade de Deus na sua vida. Os querubins são os anjos que nos guardam, nos protegem com suas asas. São irmãos da igreja que nos amparam, que nos ajudam, que emprestam seu ombro para nós chorarmos, os ouvidos para nos ouvir, a boca para nos abençoar, os braços e as mãos e muitas vezes o alimento que alguns necessitam. São providenciados pelos anjos da igreja. Eu, você, cada um de nós. Além da legião espiritual de anjos para nos ajudar, há também uma legião de anjos aqui na terra para nos auxiliar fisicamente. E assim nós temos ajuda física e espiritual todos os dias. A arca continha 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado lá para fazer aliança com os filhos. As tábuas, os mandamentos que Deus nos pede para guardar em nossos corações.
E essa é a única maneira de permanecer aliançado ao Senhor, é guardando seus mandamentos. Versículo 9. E quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa da nuvem de glória que encheu a casa. Versículo 10. Quantas vezes na nossa congregação nós não sentimos essa forte presença do Senhor e nos prostramos porque não conseguimos ficar em pé diante da presença dele? Por isso nos prostramos de joelhos, porque diante de tamanha presença não dá para ficarmos em pé. Isso é fato que se repete até hoje. Diante dele nós nos prostramos e adoramos. Então Salomão diz algo que me intrigou muito. Ele disse: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Versículo 12. Como assim? Deus habita nas trevas? Bom, eu fui buscar uma resposta para essa fala de Salomão. Se você for até Êxodo 19:9, o Senhor disse a Moisés que viria a ele numa nuvem escura para que o povo ouvisse quando falasse com ele e cresse que Deus é que estava falando. A palavra nuvem espessa ou escura se refere à palavra hebraica larapel, que quer dizer isso, nuvem escura. Salomão, nesse discurso, queria lembrar ao povo essas palavras de Moisés em uma das manifestações de Deus no meio deles no passado. Mas eu entendo também que Deus habita nas trevas quando elas nos cercam, nos afligem. Deus está bem ali no meio da tempestade, no meio do nosso problema. Basta que nós afinemos os nossos ouvidos para ouvi-lo falar em meio às nossas trevas. Mas continuando o capítulo, Salomão vira o rosto e abençoa toda aquela congregação que ali estava e os lembra de tudo que o Senhor fizera no passado, tirando-os do Egito, escolhendo a Salomão. Embora Davi também quisesse construir a casa do Senhor, mas ele não pôde, por causa das suas mãos sujas de sangue em muitas guerras. Mas o filho de Davi, Salomão, construiria. E naquele momento era chegada essa hora, a hora de cumprir o que o Senhor dissera. Versículo 24. Assim Salomão conclui seu discurso, reafirma que o sucessor de Davi se assentaria para sempre no trono de Israel, e tudo isso se cumpriria se os mandamentos fossem guardados e se eles guardassem o caminho. Tudo se cumpre em Jesus, o caminho, a verdade e a vida de Deus em nós. E Salomão suplica ao Senhor que os ouvissem e que os olhos deles estivessem abertos sobre aquela casa, sobre aquele lugar, para sempre. Versículo 29. Que o Senhor julgasse suas causas, condenando o injusto, justificando o justo. Versículo 32. E quando o povo pecasse, mas se arrependesse e voltasse o coração para o Senhor, que ele os perdoasse. E quando clamassem por chuva, que o Senhor a mandasse. E quando houvesse fome na terra, ou peste, ou gafanhotos, ou ferrugem, ou pulgão, ou praga, ou doença, que o Senhor os ouvisse a oração e as súplicas de qualquer homem que se achegasse a eles. Versículo 36. Para que tremessem o nome do Senhor todos os dias enquanto vivessem na terra. Versículo 40. Inclusive o estrangeiro, que somos nós, queríamos ouvir falar do grande nome do Senhor e viesse a orar naquela casa, que esse também fosse curado. Versículos 41 e 42. Ao Senhor clamariam todos os povos da terra, todos conheciam o nome do Senhor para o temerem. Versículo 43. E quando todos se convertessem a Deus e os livrasse da mão dos seus inimigos, então faria justiça, porque são teu povo e sua herança. Entende que você está incluído nessa linda oração de Salomão? Deus não excluiu ninguém da bênção. A única condição para alcançá-la é o arrependimento, é a obediência. E ao dizer todas aquelas palavras que sugeriria que você lesse atentamente de novo, ele bendiz o nome do Senhor. Pede e suplica que o Senhor estivesse sempre perto deles, executasse juízo e justiça sobre o povo a cada dia, para que todos os povos da terra soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro Deus. Versículos 59 e 60. Naquele dia, santificaram o lugar com sacrifícios e holocaustos, e eram tantos, e nem couberam no altar de cobre. E todo Israel celebrou uma grande festa ao Senhor por 14 dias, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Versículo 65. No 15º dia, eles abençoaram o rei, voltaram alegres e contentes para casa. Todos que haviam feito e reconhecido que Israel era verdadeiramente o povo escolhido. O segredo da felicidade, da alegria, estão bem definidos nesse capítulo. Só vem por meio da adoração, da rendição, do temor, do tremor, da obediência aos mandamentos do Senhor. O que tantos buscam não se encontram e não encontram a paz da alma, está acessível a todos. E não está em remédios, psicanalistas, farmácias, mas exclusivamente no Senhor, no Príncipe da Paz, e consegue ler, entender a mente, o coração, perdoar nossas fraquezas, fortalecer nosso espírito, trazendo a paz para esse mundo que não consegue receber e nem entender porque não o conhece. Um abraço a todos vocês, vamos celebrar mais esse dia de alegria, de paz, de bênção para cada um de nós
e que a paz do Senhor alcance a todos por meio da graça que há no único nome, o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Esse capítulo é um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido a importância dessas palavras. Todos os capítulos da Bíblia são muito importantes. Não esquece de deixar um like, fazer um comentário. Um abraço e amanhã nós voltaremos com mais um capítulo dessa poderosa palavra. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim.